Olá, essa é a 17ª aula de programação com Arduino e hoje nós vamos falar sobre strings. Esse tema é tão grande que vamos dividir a aula em duas partes. Na próxima aula teremos a segunda parte desse tema. Bom, vamos lá! O circuito que nós vamos utilizar hoje é simplesmente um Arduino ligado no computador, assim como lá na aula anterior que falamos sobre char. Aliás, assista primeiro a aula anterior, se você ainda não assistiu, para depois voltar aqui para essa aula. Importantíssimo entender o conceito de char. E também nós temos algumas aulas para trás que falamos de array. Também muito importante. Por quê? Porque nós vamos entender que string é um array de caracteres. Então, entenda primeiro esses dois temas, array e char. Bom, agora, falando especificamente de string, como eu já expliquei, array de caracteres, ou seja, nós vamos conseguir formar um texto colocando vários caracteres dentro de um array. E o tipo string facilita isso para a gente. Agora, é importante também entender que o string não é especificamente uma variável, e sim uma classe. Ou seja, é muito mais poderoso que uma variável. Nós não conseguimos apenas armazenar um texto dentro de um tipo string. Nós conseguimos utilizar algumas funções para que a gente consiga ter um controle sobre esse texto. Trabalhar esse texto. Adicionar textos a um texto já existente, entender o que está dentro desse texto, saber qual é o tamanho desse texto e uma série de outras funções que existem dentro da classe string. Bom, agora me acompanhem aqui no Sketch que eu vou mostrar aqui algumas características do tipo string. Vejam que eu já tenho aqui um sketch, esse sketch aqui pequenininho, que você consegue baixar aí na descrição do vídeo. Esse sketch aqui, uma vez que você carregar ele lá no Arduino, selecionando o tipo do Arduino, a porta, então eu carrego aqui esse sketch no Arduino, ele vai permitir que eu escreva um texto lá no monitor serial e esse texto será exibido no próprio monitor serial. Claro que esse texto passará pelo sketch. Então eu escrevo um texto aqui pelo computador, no monitor, esse texto é enviado para o sketch, o Arduino processa esse texto e me devolve para o mesmo monitor serial. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o monitor serial e vou escrever um texto aqui, por exemplo, brincando com ideias. Dou um Enter. Então vejam, texto digitado, brincando com ideias. O que é bacana desse sketch é que já é uma sugestão sempre que você precisar receber um texto do seu sketch via serial. Não só via monitor serial, mas via alguns outros módulos que você possa utilizar que utiliza a comunicação serial. Por exemplo, um módulo Bluetooth. O módulo Bluetooth, um dos mais comuns que a gente tem por aí, eles utilizam essa comunicação serial. Então eu poderia receber um texto através do Bluetooth e esse texto utilizá-lo no meu sketch. Então aqui existe uma sugestão de como que eu faço esse controle do texto. Antes especificamente de falar de string, deixa eu explicar aqui sobre esse sketch. Então vejam, eu tenho aqui um trecho do código que verifica se tem alguma informação disponível lá no serial. Então serial available. Se tem essa informação disponível, então aqui dentro eu vou começar a receber essa informação. Depois eu vou utilizar aqui o comando read do serial, que vai ler um caractere que eu escrevi lá no monitor. Esse caractere ele será armazenado aqui nessa variável chamada caractere, do tipo char. Nessa variável, então o que a gente vai fazer? A gente tem também uma outra variável, entre aspas, porque a gente já vai ver que não é uma variável, sim, aqui nós temos um objeto chamado texto recebido, do tipo string. Vejam, aqui eu declarei o objeto string, inicialmente coloquei um texto limpo, sem nada dentro, e aqui estou fazendo com que esse texto, essa string, eu adicione a ela o caractere que foi lido. Ou seja, nós vamos acumulando os caracteres aqui dentro desse texto recebido.
Depois eu vou verificar aqui, ou melhor, eu vou guardar o momento em que eu fiz isso. Para quê? Para que isso fique sendo acumulado. Então, o monitor serial ele tem um tempo, ele vai enviando os caracteres, claro, com um tempo muito rápido, mas ele vai enviando esses caracteres aqui para o nosso sketch. Agora, aqui embaixo eu verifico que se ele parou de enviar caracteres, ou seja, se o tempo do último caractere enviado já é maior do que esses 10 milissegundos, significa que já acabou o texto. E se eu recebi alguma coisa, porque pode ser que já não está mais enviando nenhum texto, então também para por aí. E aí, se passou então, ou seja, se eu já tinha algum texto enviado e já passou esse tempo, eu considero aqui dentro qualquer coisa. Aqui eu simplesmente vou mostrar o texto, mas aqui no seu sketch você poderia colocar qualquer outro controle, considerando que você já recebeu esse texto e o texto está completinho, já dentro de uma variável string. E aí, por último, eu limpo para que eu não passe por aqui de novo se não houve um texto enviado. Então vejam agora, voltando aqui para o monitor serial, isso acontecendo agora que você já entende a lógica. Eu vou colocar aqui, por exemplo, mais um teste. Dou um Enter, está aqui. Ele passou de novo por aquele trecho do código, acumulou caractere por caractere dentro da variável string, do objeto string, e aí ele depois no final ele mostrou a string completa aqui no meu monitor serial. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é interessante, eu passei rapidamente pela explicação de como declarar esse objeto da classe string. Então vejam, eu coloco aqui string com a primeira letra em maiúscula, certo? Sempre lembrando, né, que aqui a programação no Arduino ela é case sensitive, ou seja, os maiúsculos são diferentes dos minúsculos. Então, no caso, a classe string, eu coloco aqui o S aqui maiúsculo. Declaro, então, essa classe, ou seja, o objeto declarado, e já posso atribuir a ele um valor se eu quiser. É opcional, eu poderia colocar dessa forma aqui. Simplesmente criei esse objeto, mas ainda não coloquei nenhuma informação lá dentro. Nesse caso aqui eu já coloquei um texto em branco, um texto com nada lá dentro. Bom, agora, o que eu quero também comentar? Isso aqui é uma forma de declarar explicitamente. Então está bem explícito, eu estou colocando no código que estou declarando um objeto string. Agora, eu poderia declarar esse objeto de forma implícita, não tão visível, como é o caso aqui, por exemplo. Vejam, eu tenho um texto aqui, entre aspas. Esse texto ele será passado para essa função print aqui, que irá mostrar no serial esse texto. Então aqui existe uma declaração do objeto string, ou seja, lá dentro dessa função ela vai receber esse valor de um objeto string declarado. Então, isso é também uma forma de declarar um objeto string. Agora, um dos aspectos de string que é muito importante a gente entender são as conversões de valores para string. Então, aqui eu tenho um string já do tipo string, está entre aspas. Agora, o que acontece se eu tivesse um valor num tipo numérico, um int, um float? O que acontece se eu quiser converter esse valor para uma string? No caso, se eu quiser ver no monitor serial um valor do tipo int, eu vou converter aquele valor lá para uma string. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um trecho de código que eu já tenho pronto e eu vou colocar aqui em cima, veja, eu coloquei aqui esse trecho do código onde estou declarando uma variável do tipo int inteira e estou já guardando lá dentro um valor 280, um número. Estou também declarando uma variável do tipo float com outro número com decimais, um ponto aqui, e também estou declarando esse objeto texto da classe string. Bom, aqui vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer uma conversão. Então vejam, o fato de eu colocar aqui o nome da classe entre parênteses, estou fazendo com que esse valor seja convertido para essa classe.
Então, esse inteiro ele será convertido para string e a string é que será guardada aqui nesse meu objeto texto. E aí depois aqui embaixo eu vou simplesmente mostrar esse texto convertido. Então vamos lá, vou compilar o meu sketch dessa forma e vamos abrir o monitor serial para ver exatamente o que acontece com aquele meu número. Vejam, eu tinha lá o número 280 e ele foi convertido para string e foi guardado aqui esse valor dentro da string, por isso eu vejo exatamente ele, porém, como string, ou seja, ele foi convertido para caracteres, cada caractere aqui que eu leio e eu entendo o número que está lá dentro. Agora vejam, como ele foi convertido, se eu quiser ver o valor que está lá dentro, mas em outro formato, não necessariamente em decimal, poderia colocar aqui na frente, como segundo parâmetro do string aqui, essa instrução bin, ou seja, eu vou enxergar a informação em binário. Ele vai me converter para um texto, mas não no formato decimal, e sim no formato binário. Vejam, número convertido, e aí eu tenho esses uns e zeros que significam aquele número 280. E também poderia ter aqui essa mesma instrução string, mas com a conversão para hexadecimal, HEX, hex. Então vejam, eu estou compilando e agora ele vai me mostrar, tá lá, o número convertido para 118. Esse 118 está no formato hexadecimal. Então aqui, reparem, não estou com o número 118, e sim com o número 118 em hexadecimal. Ok? Bom, e vamos agora ver sobre a conversão de um tipo float. Então aqui eu tenho esse segundo trecho do sketch. Vamos aqui compilar com esse segundo trecho do sketch, que ele vai pegar esse número 2 aqui que está no tipo float, vai converter aqui e vejam o que ele fez. Ele me colocou aqui com o ponto flutuante, mas ele me arredondou. Então, vejam, se eu faço uma conversão de um tipo float simplesmente, por padrão, ele arredonda para 2 decimais. Então, eu tinha aqui o número 8765 como decimais, ele arredondou para 88. Se eu quisesse manter esses 4 decimais, o que eu teria que fazer? Eu teria que informar aqui na conversão string, como segundo parâmetro eu coloco aqui 4, que significam 4 decimais. E aí eu posso colocar aqui quantos decimais eu quiser. 1, 5, 6, e aí ele vai fazer essa conversão. Então vejam, eu já carreguei aqui, então agora ele já não arredonda mais. Ele troca, ele converte aquele float para string sem fazer o arredondamento. Bom, agora eu vou falar para vocês como que a gente pode saber qual que é o tamanho de um texto que eu tenho. Então eu tenho lá o texto guardado dentro de um objeto string, quero saber qual é o tamanho desse texto. Isso é muito útil. A gente, quando está montando, por exemplo, um display LCD, de repente é interessante saber o tamanho para que o texto caiba exatamente no display. Então vamos apagar esse trecho do código, que a gente não vai utilizar mais, e eu vou trazer aqui um outro trecho de código que eu vou colocar aqui embaixo. Eu já vou colocar aqui embaixo esse trecho do código. O que ele vai me fazer? Lembram que eu tenho aqui esse trecho do código que ele pega o texto que foi digitado, recebido pelo sketch e escreve esse texto lá no monitor serial. Nós vamos também escrever esse texto, mas vamos escrever o tamanho desse texto. Vejam, o que eu tenho que fazer para saber o tamanho? É usar essa função aqui, length. Length eu coloco com um ponto, então eu tenho aqui o meu objeto string, ponto length. Abre e fecha parênteses aqui. Só isso. O que essa função aqui vai fazer? Vai me retornar um número de acordo com o tamanho do meu texto. Então vamos lá, vou compilar. Vamos abrir aqui o monitor serial novamente.
E aí aqui eu vou escrever brincando. Então vejam, tamanho do texto 9. O que isso significa? Significa que eu tenho aqui 9 caracteres. Então se eu colocar aqui ideias, 6. Eu tenho agora 6 caracteres. E assim por diante. Brincando com ideias. Tenho 20 caracteres. Então, esse length ele vai me contar qual é o tamanho do caractere. Muito útil, principalmente com o monitor LCD. Okay? O display LCD. Vamos para frente. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu vou comentar para vocês sobre a concatenação. Ou seja, eu tenho 2 ou mais textos e quero juntar tudo isso num texto só. O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui mais um trecho. Um outro trecho de código que eu já tenho também preparado e vamos colocar aqui. Prontinho. Bom, aqui nesse caso eu tenho 2 textos, ok? Eu tenho aqui o texto 1, o texto 2. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esse texto, vai ficar melhor aqui em cima, aqui no setup. Isso, vamos mostrar isso já logo quando a gente iniciar o sketch. Bom, nós temos então 2 textos, 2 objetos, cada um com um texto diferente, já guardados, e aqui nós vamos utilizar essa função concat. Essa função ela é uma função da classe string, então nós estamos aqui executando ela no objeto texto 1. Então, para esse objeto texto 1, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar esse texto 2 ao texto 1. Ou seja, o resultado disso tudo é que o texto 1 ficará com o texto 1 junto. Já o texto 2, a gente não está mexendo, estamos apenas copiando a informação dele para cá. Então, vamos carregar e em seguida nós vamos mostrar o resultado do texto 1 aqui. Pronto, já carregou o sketch. Eu tenho lá, brincando com ideias. Vejam, ele adicionou, vejam que a única coisa que ele está mostrando é o texto 1, brincando com ideias. Se eu mostrar também aqui o texto 2, vamos lá, texto 2. Vejam o que eu tenho. No texto 1, eu tenho a soma daqueles 2 textos. No texto 2, eu não mexi nada. Okay? Então, essa é uma das formas de concatenar. Essa função concat, ela equivale a essa instrução aqui embaixo. Eu poderia falar que o texto 1 é igual a ele mesmo mais o texto 2. Então, vejam, o operador mais, ele também concatena quando a gente utiliza ele com strings. Então, se eu compilar aqui, nós vamos ter exatamente o mesmo resultado. Vejam. Viram? Ele também concatenou. Então, é uma outra forma de a gente concatenar texto. E não é a última forma. Nós temos aqui também uma outra forma. Poderia colocar texto 1 mais igual a texto 2. Então, o que ele vai fazer? Ele também vai concatenar. Esse mais igual, ele funciona exatamente como o anterior. Veja, eu vou rodar aqui igualzinho, não mudou nada. Agora, eu queria também mostrar que eu tenho essa outra forma aqui embaixo. Ele vai pegar o seguinte, ele, além de concatenar o texto 1 com o 2, eu já estou concatenando com outro texto aqui, que seria um espaço em branco, e também com um número. Vejam, aqui esse 2016 não está entre aspas. Por isso, para o Arduino, ele é um número, no caso aqui do tipo int. Mas eu já estou somando ele direto à string, então o que vai acontecer? O Arduino ele vai converter esse número para string para depois concatenar. Então vejam, brincando com ideias 2016. Bom, e agora nós vamos falar sobre comparações, formas de comparar uma string com outra. Muito útil quando a gente trata de strings. Então vamos lá, eu vou apagar esse código, eu não preciso mais ele. E vou adicionar aqui, lá embaixo, de novo,
esse outro código aqui. O que eu tenho nesse código? Bom, vejam, eu estou criando um novo objeto texto1 com essa informação aqui, ó, brincando com esse texto. E aí eu quero comparar o texto que eu recebi do monitor serial com o texto 1. Se forem iguais, eu vou mostrar no monitor serial o texto igual. Se não, eu mostro o texto diferente. Vejam como que vai acontecer. Então vejam, eu vou colocar aqui e vou escrever brincando. Não entra. O texto brincando, ele foi guardado aqui nessa variável texto recebido, e quando esse texto recebido é comparado com o operador igual com esse texto 1 aqui, ele vai me dizer se é verdadeiro ou falso, ou seja, essa comparação vai me retornar um verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele executa aqui, se for falso, ele executa aqui. Então, se eu colocar aqui outra informação, como por exemplo ideias, texto ideias, aí já é diferente. Agora vejam que curioso, eu vou colocar o brincando com um B maiúsculo no início. Vejam, ele é diferente. Por quê? Porque a comparação aqui, o operador igual, ele considera como diferente o maiúsculo do minúsculo. Então, no caso aqui, ele me retornou diferente. Por quê? Porque esse B maiúsculo é diferente do B minúsculo. Seria igual se for exatamente igual, ou seja, incluindo os maiúsculos e os minúsculos. Agora, se eu quiser ignorar esse maiúsculo ou minúsculo, o que eu posso fazer? Em vez de colocar esse igual, eu vou utilizar uma função da classe string. Essa função se chama equals ignore case. E como que eu coloco ela? Em vez de usar um operador, eu vou usar essa função com um ponto aqui. Então, eu quero executar esse ponto, essa função, nesse objeto, e aí eu coloco a função aqui na frente, equals ignore case. E aí, como parâmetro que eu vou informar aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar o texto que eu quero comparar, texto 1. E aí, aqui eu apago. Eu simplesmente executo essa função, por quê? Essa função me retorna verdadeiro se for igual ignorando o maiúsculo e minúsculo. Então vejam agora, eu vou compilar. Olha lá. Agora eu coloco aqui brincando. Ele me colocou como igual. Se eu colocar brincando com o B maiúsculo, ele retornou como igual também. Se eu colocar ideias, aí já é diferente. Um outro ponto também de comparação é o seguinte: eu posso comparar se um texto, uma string, é maior do que a outra. Então vejam, eu vou colocar aqui um outro trecho do código, vou apagar esse aqui. E aqui eu tenho apenas o texto 1, como o código anterior, mas eu vou comparar esse texto 1 com o texto que eu recebi lá, com esse operador maior. A comparação leva em consideração a ordem alfabética. Então, se eu for colocar vários textos em ordem alfabética, é esse critério que a gente utiliza para identificar se um texto é maior ou menor do que outro texto. Então vejam, se eu estou querendo saber se esse texto aqui é maior do que o outro, então se ele for maior, ele vai escrever aqui maior no monitor, se não, ele vai colocar como não é maior. Então vamos compilar isso. Agora vamos lá para o monitor. Se eu colocar aqui, por exemplo, ideias. Ideias, vocês concordam que viria depois de brincando? Sim, porque a primeira letra já mostra essa diferença. Agora, se eu quiser colocar antes, por exemplo, anel. O anel vem antes, porque eu estou colocando, eu tenho um A aqui antes, a primeira letra, e depois eu comparei ele com o B, então não é maior. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, brincadeira, vejo, não é maior. Se eu colocar aqui brincar, ele é maior, ou seja, o brincar tem que vir depois. O brincadeira vem antes de brincando e o brincar vem depois. Agora, vamos colocar aqui um maiúsculo, brincando.
Vejam, o B ele não é maior, o B maiúsculo, do que o B minúsculo. Então, no caso de colocar em ordem, primeiro vem os maiúsculos e depois vem os minúsculos. E aí, da mesma forma que eu posso comparar com o maior, eu poderia comparar com o menor, poderia comparar com o maior igual. Então vejam, maior ou igual. E aqui necessariamente eu vou ter menor. É maior ou igual. Então eu vou compilar. Então se eu colocar o texto exatamente igual, ele vai considerar aqui a comparação como verdadeira também. Vejam, se eu coloco aqui brincando, maior ou igual. Se eu colocar aqui ideias, é maior ou igual. Agora, se eu colocar aqui anel, já é menor. Então, o igual aqui também faz muita diferença. Se eu quiser considerar, quando for igual, eu venho para essa parte do if. Se for exatamente menor, eu venho aqui para essa outra parte. E também eu tenho o diferente, o não igual. Que eu poderia colocar aqui, se esse não é igual a esse texto, então eu coloco aqui diferente. Nesse caso, não faria sentido utilizar o else. Então, eu coloco aqui, compilei, e aí eu tenho aqui o brincando. Coloquei lá o brincando, ele não falou nada, mas se eu colocar outro texto, ele fala que é diferente. Bom, e só para terminar então a aula de hoje, ainda tem bastante coisa para a gente falar de string, mas para terminar a aula de hoje, vamos falar aqui sobre duas funções, a start with e a end with. Então vamos lá, vou pegar também aqui um trecho do meu código e vou copiar aqui para agilizar o nosso curso. Então o que eu tenho aqui? De novo, aquele texto 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa função startWith aqui no objeto texto1 para verificar se o que eu escrevi lá no monitor serial ele é igual ao início do texto 1. Então o texto de referência é o brincando, mas o que eu escrever ele vai ver se é igual ao início. Se for igual, ele vai falar o começo igual. Se não, ele vai falar o começo está diferente. E a mesma coisa a gente vai fazer com a função endWith, ou seja, se ele termina, se o final é igual. Então, o que eu escrever aqui, se o final for igual ao texto 1, ele vai colocar como final igual, senão o final é diferente. Então, vejam, eu vou carregar aqui, ele vai executar tanto a startWith quanto a endWith. Então, agora eu vou colocar aqui brin. Lembrando que ele compara com o texto brincando. Então, aqui ele fala, o começo é igual, mas o final é diferente. Se eu colocar ando, vejam, o começo é diferente, mas o final é igual. Se eu colocar brincando, ele compara, o começo é igual quanto o final é igual. Se eu colocar anel, tanto o começo quanto o final são diferentes. Então, às vezes é interessante a gente comparar, a gente quer saber só se o final é igual àquilo ou só se o começo é igual a alguma coisa. Agora, o que é também muito útil, por exemplo, esse start with, eu posso colocar um segundo parâmetro aqui, dizendo a partir de qual caractere eu quero comparar. Vamos supor, eu coloco aqui 2, ou seja, eu vou comparar a partir do segundo caractere. Então, os dois primeiros caracteres eu ignoro. Eu faço a comparação só a partir do segundo caractere para frente. Então vamos lá. Se eu colocar agora brin, veja, o começo é diferente. Por quê? Porque ele comparou do segundo em diante. Agora, se eu colocar in, aí sim o começo é igual. Ou seja, do brincando, ele comparou apenas a partir do... Ou seja, ele ignorou esses dois primeiros, ele comparou a partir do terceiro. Bom, então é isso. Vejam que o objeto string, a classe string, ela é muito útil. Ela já tem muita coisa preparada para a gente trabalhar com aquele tal do array de caracteres.
né? Então, em vez da gente ter que ficar utilizando array em si, a gente utiliza a classe string, que já está tudo isso pronto para a gente. Bom, na próxima aula a gente vai terminar ainda de falar sobre essa classe strings, na segunda parte da classe string, ok? Espero que você tenha gostado e principalmente baixe esse sketch, veja de novo esse vídeo com todos esses trechos de códigos que eu fui colocando e faça você também, para você exercitar e você entender tudo isso que eu expliquei, ok? Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com ideias!